Pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. Sim, nós temos uma convidada bem especial, que é a Ruth. Ela é empreendedora, trabalha com elétrica. Muito curioso, né? Mulheres trabalhando com elétrica. E então nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Qual a importância que é você incentivar os empreendedores que você conhece, amigos seus que abrem o próprio negócio, que estão iniciando um negócio agora? Qual a importância de você incentivar esses amigos? É muito costumeiro no nosso país nós incentivarmos amigos que estão procurando emprego. O amigo está procurando emprego, você fica sabendo dessa necessidade. Ah, meu amigo está procurando emprego. Ruth entrou, eu vou puxar a Ruth. Aguarda que eu puxo você, Ruth. Aí você clica. Ajudarmos um amigo que está procurando emprego. E nossos amigos que abriram uma empresa, por que a gente não ajuda? Ó, a Ruth chegou, Agora sim, maravilhosa. né? Demorou, mas a gente conseguiu. Bom, então, eu estou falando, Ruth, sobre a importância que é a gente estimular nossos amigos que abrem uma empresa, que têm um próprio negócio. Nós temos o costume de arrumar emprego para as pessoas, indicar um currículo, mas nós não temos muito costume de ajudar um amigo que abriu uma empresa, que é empreendedor. O amigo fala para você, ah, estou vendendo algo. E a gente não tem esse costume de colaborar com esse amigo. E isso é muito importante, tanto para o desenvolvimento daquele amigo, quanto para incentivar que o negócio dele cresça, produza até emprego para as outras pessoas. Conta um pouquinho da sua história de empreendedora. Bom, primeiro, boa noite, né? Muito obrigada por esse convite. Ah, o que que eu vejo, assim, como empreendedora, eu tenho algum tempo já no mercado, ainda sou MEI, né? Meu marido e eu trabalho com instalação e manutenção elétrica, e o que eu vejo não é que é uma falta de incentivo. O que eu vejo é que o amigo quer que você trabalhe muitas vezes para ele de graça e ainda dê troco, né? Na realidade, é isso que acontece. Isso acontece com vizinhos, isso acontece com amigos, isso acontece com parentes. Na hora que ele precisa, ele te chama, perfeito. Mas na hora de pagar, ele contrata uma outra pessoa. Essa é uma realidade também que a gente enfrenta, entendeu? E no meu caso, por exemplo, eu sou técnica em eletrotécnica, eu não sou eletricista, eu estou entre o engenheiro e o eletricista. Eu tenho 2 cursos de formação técnica, só aí são 4 anos. Eu tenho uma média de 10 cursos no Senai, tenho o certificado de ASO. Então, o meu preço não pode ser o preço do eletricista, entendeu? Eu não posso cobrar o valor de um Entende? café. E muitas vezes o amigo, ele quer que você cobre o valor do café. Você vai numa barbearia, que nem eu tenho um colega meu em Suzano, que ele tem uma barbearia show de bola, com mesa de sinuca e refrigerante gratuito. Claro que ele não vai cobrar o preço do carinha que corta o cabelo na garagem, que também é um empreendedor. Então, não É, tem muito isso. é verdade. Então, a gente tem que também abrir os olhos para isso. Você me convida para trocar um chuveiro, eu vou trocar um chuveiro. Mas eu vou olhar o seu disjuntor, eu vou levar o conector, eu vou verificar a corrente daquele chuveiro, eu vou ver como que está a sua instalação elétrica para saber se vai comportar aquele chuveiro. Porque o que mais vê no inverno é chuveiro pegando fogo, disjuntor caindo, pegando fogo. Porque o cara que trabalhou É, pelo valor de um café, que vai trabalhar de chinelo, que não tem nenhuma formação, porque ninguém pede um certificado. Ele foi mais valorizado do que eu, que sou amiga e tenho uma formação técnica. Entendeu? Então, essa também é uma dificuldade. entendo. Principalmente para mim, que sou mulher, numa área masculina, eu tive que me preparar para entrar nesse meio, né? Então, se o meu amigo não me Sim, valoriza, para que eu vou atender o meu amigo? Eu acho que também tem muito isso. Eu não é posso ficar verdade. implorando para que uma pessoa seja atendida por mim se ela não quer e se ela não me valoriza. Então, eu vou buscar quem me valoriza. Entendeu? Sim. É importante também o amigo te conhecer, né? Porque às vezes o amigo não conhece, ele acha que você é uma curiosa no assunto. Então é importante você falar por que que você escolheu essa profissão, quais cursos você fez, quais foram as dificuldades, Ruth, que você encontrou, e mesmo assim você falou, não, essa é uma área que eu gosto e eu vou Então, continuar. no meu
caso, eu sou muito assim, né? Para estar no meio masculino e para ser de uma família que o meu pai e a minha mãe foi a segunda mulher dele, então meu pai já era idoso. Então, eu fui uma caçula que foi criada sozinha. Então, meu pai me preparou para a vida. Eu não tenho muito esse negócio de preconceito, sabe? Não tenho muito isso. Eu passei por um casamento muito ruim, meu primeiro casamento. Eu fiquei 12 anos sozinha até encontrar um outro parceiro, companheiro, esposo mesmo, né? Então, eu não tenho muito esse negócio. Eu acho que você tem que ser real com aquilo que você é. Então, quem é meu amigo sabe o que eu faço, sabe que eu estudo, sabe que eu procuro. Quem é seu amigo, ele está te acompanhando, sabe? Ele te acompanha, entendeu? Então, hoje, tem muitos clientes nossos que se transformaram em nossos amigos. Pelo diferencial do atendimento, pelo pós-atendimento. Você está na loja, você me liga, você faz chamada de vídeo, você me manda foto, você tem dúvida, eu te acompanho do início ao final. Nós tivemos agora há pouco tempo um escritório de contabilidade em Itaquá. A IDP é péssima no atendimento, péssima. A partir do momento que você contrata, sim, entendeu? O que acontece? Eu vou ligar para a IDP, entendeu? Porque eu tenho conhecimento técnico. Sim. Qual o eletricista que liga para a IDP e vai resolver o problema para você? Você faz aquele projeto para instalação de energia. Fala um pouquinho dos trabalhos que você faz, porque as meninas já vão ficar sabendo aqui, no final vão anotar seu telefone e vão te ligar. Eu faço sim, desde o padrão de entrada até a última tomada, até a cabine primária. No caso, como eletrotécnica, eu posso assinar projeto de até 800 mil watts de potência. Isso é muito, isso é muito. Predinho, tudo. Eu faço comandos elétricos em motor, automação de quadros de comandos elétricos, instalação de bomba d'água de prédio, bomba de recalque, toda a manutenção a gente faz. A gente faz desde o padrão de entrada até o final. Agora, eu não faço padrão de entrada, não costumo fazer aqui na Bandeirantes. Por quê? Porque aqui a concorrência entre técnicos é muito pouco. Então, os instaladores, eles vão e eles não aprovam o seu projeto. São só para aquelas pessoas conhecidas. Aí demora 30 dias, 20 dias, 50 dias, 60 dias, e você tem que ficar brigando. Então, eu prefiro não fazer. Eu trabalho com a Enel nesse ponto de padrão, tá? Agora, de resto, eu faço toda e qualquer instalação. Galpão, com pé direito alto, com pé direito baixo, sabe? Então, como eletrotécnico, nós temos essa expertise de atender desde uma residência, um prédio, um comércio, uma instalação de ar-condicionado. Se eu não puder ou se eu não fizer, eu tenho parceiros que vão fazer para mim e vão trabalhar com a mesma qualidade, porque eu não posso indicar alguém que não tenha uma qualidade inferior à minha, o meu nome eu estou indicando. Então, não tem como. Então, eu sou muito realista nesse negócio de empreendedor. Eu faço crochê, participo de grupos de crochê, e o que eu vejo? Nossa, tá muito caro. Meu, vai fazer você. Não valoriza. Pô, quanto tempo você gasta para fazer? Entendeu? Então, não valoriza. É muito difícil você ser empreendedor no nosso país. O que você tem que fazer hoje para você ser um empreendedor é você buscar outros. Esse é o conselho que eu dou. Não fique contando com parente e nem contando com amigos. Não fique contando. Hoje você tem internet, você tem um círculo imenso e infinito de possibilidades de negócio. Você tem Google Ads, você tem Google Meu Negócio, você tem site, você tem rede social, sabe? Você tem muito. Fui num e-commerce hoje em Guarulhos que você precisa de ver que coisa absurda, sabe? Só venda assim, panela, negócio de sofá, capa, lençol, cortina, sabe? E era uma coisa pequena que cresceu. Agora eu te pergunto, quem fez crescer? Foi amigos? Nem a sua rede social, nem a sua página. Amigo nem curte, nem compartilha. Entendeu? Eu sou muito assim, sem ilusão. Sou muito realista para isso. Essa é a pura verdade.
Essa é a pura verdade. Se você perceber, você vai entrar no meu site, tem comentários lá de clientes. Qual é o amigo meu que tem lá? Ninguém. Nem atendimento que às vezes a gente faz filantrópico, sabe? Que a gente faz atendimentos assim para algumas instituições, você manda o link, nem eles te valorizam. Nem eles vão lá e falam, olha, instalou tal coisa aqui para mim, porque eu precisei. Você entendeu? Então é muito E isso. isso é tão importante, pessoal que está nos assistindo aí, ó. Entrou bastante gente. Um beijo para todo mundo. Magnus, Abraão, Vanderlei, Sandrinha. Um beijo para vocês. É muito importante, pessoal, que vocês valorizem quem presta serviço para vocês. Valorizem o amigo também que se tornou empreendedor. E olha aí a dica da Ruth. Vale muito a pena. Se seu amigo tem já o site, vai lá, coloca. Olha, fez um trabalho para mim, gostei. Se o seu amigo já tem aquela marca empreendedora no Google, vá lá, dá um joinha, 5 Compartilha estrelas. a página. Compartilha a página, porque no dia frio, quando o seu chuveiro queima, você vai pedir socorro pro amigo e vai pedir fiado. Então custa, né? Falar, ir lá, compartilhar, dar um impulsionamento para o seu amigo, porque não é fácil adquirir essas habilidades que a Ruth conquistou. E elétrica é algo muito perigoso. Não é qualquer pessoa que você pode mandar mexer na sua elétrica. Corre risco de choque elétrico, risco de queimadura, risco de lesão física, risco de incêndio, explosão. Você vê que muitas comunidades pegam fogo por conta de eletricidade. É algo muito perigoso. Tem que ser alguém que tem conhecimento técnico, vai trabalhar de forma segura. A Ruth trabalha de forma segura, vai usar os equipamentos corretos. Então, aquele profissional vai vir na sua casa, fazer um serviço, vai te deixar tranquilo e não vai sofrer nenhum acidente dentro da sua casa e nem fazer com que sua família sofra um acidente, um caso de incêndio. Até as fiações têm os milímetros corretos, certo, Ruth? É isso mesmo. Se a pessoa colocar 1 milímetro por um 220, quantos milímetros é? 10 Não, milímetros? é assim que o que funciona é assim. Eletricidade não é como água, né? A água você vê que está vazando. O gás de cozinha, né? O gás ali que todo mundo usa é inodoro, mas ele tem uma essência mundial. Em qualquer local que você tiver, você vai sentir aquele cheiro e vai falar tem vazamento de gás. A elétrica não tem cheiro. Ela não tem cheiro. Se vocês entrarem no site da Abracopel, vocês vão verificar o quanto de mortes e acidentes que tem por negligência ou por falta de conhecimento. Quem faz manutenção em casa? Ninguém. Entendeu, Jane? Ninguém faz manutenção em casa. Ninguém faz. A gente não sabe? Tem um aparelho não, um disjuntor que chama DR. Depois vocês procurem aí, chama DR. É um dispositivo contra choque elétrico. Ele pega uma fuga de corrente. Se você vai mexer na máquina de lavar, você abre a máquina por algum motivo, você põe a mão, tem uma fuga, ele vai enxergar essa fuga e esse disjuntor, ele vai desligar antes de você tomar esse choque. Esse dispositivo ele é obrigatório desde 2004. Você ainda vai em casas hoje em dia que não tem nem disjuntor geral, ainda é aquela chave faca que está muito ultrapassado. Se a sua residência tem mais de 20 anos, quem há 20 anos atrás tinha uma panela elétrica? Um secador potente, uma chapinha, chuveiro de 7.500, quem já leu o encarte do chuveiro? No encarte do chuveiro fala a grossura do fio, o milímetro do fio e o disjuntor que você tem que ser utilizado. Quer um exemplo simples? Chuveiro, porque nós estamos agora, né, nesse frio. Você vai nas casas, dificilmente tem aquele disjuntor, que são duas teclas juntas, que você desliga um, desce as duas assim, ou sobe. Geralmente, você desce um para o chuveiro, depois desce outro para o chuveiro. Por quê? Porque um duplo custa 40, 50 reais. O simples é 10 reais cada um. Entendeu? Mas o correto é o duplo, de 40 reais. Essa é a segurança, segundo a norma. Como que funcionam os cabos? Você perguntou para mim a respeito de fio. O cabo ele é assim como a tomada. Cada cabo tem uma grossura e essa grossura ela é conforme a corrente do seu aparelho, independente se ela for 110 ou 220.
tá? É pela potência. Um chuveiro de 7.500, ele vai esquentar mais do que um chuveiro de 5.500. É dessa forma que funciona. Então, quanto maior essa potência, mais grosso é esse fio. Quem coloca, tem aquele plug de tomada que é mais grosso. E aí pega um adaptador, põe o adaptador e põe na tomada para caber na tomada, porque a tomada é mais fina. Você já viu isso? A tomada é 10 amperes. A Já. tomada é 10 amperes. É o plug fininho. Aí você pega um plug grosso, que é acima de 10 amperes. Consequentemente, essa temperatura é mais grossa. Aí você coloca um adaptador para o 20 caber no 10. Vai derreter esse adaptador e ele vai ficar colado e pode vir um incêndio ali. Porque você tem que trocar por uma tomada de 20. Tudo é pela temperatura. O seu disjuntor, ele desliga pela temperatura. No caso do chuveiro. Aí você chama o eletricista e ele fala, troca por um disjuntor maior, mais forte, mais potente, você troca. Aí pega fogo no fio lá no chuveiro, dentro do seu banheiro. Porque você trocou o disjuntor, aí o fio era fino, a temperatura não atinge, o disjuntor não desliga. Entendeu? Então é isso que ocorre. Para cada finalidade, você tem um fio de uma grossura. E você tem que ter disjuntores separados. Muitas vezes para cada circuito. Tem que ter um disjuntor separado. Porque o fio não aguenta. Entendeu? E aí, todo esse conhecimento tem um custo. Quando você vai passar para o cliente, a pessoa fala, ai, faz aquele precinho camarada. A pessoa tem que entender que quando o empreendedor está passando um valor, você tem que tentar respeitar. Se você não consegue fazer o pagamento daquele, procura outro, junta um dinheiro. Mas é até uma falta de ética a profissional te falar o valor é esse e a pessoa ficar chorando, pedindo desconto. Parece que está menosprezando o conhecimento também, né, do empreendedor. Exatamente. É como culinária. Uma comida bem feita, um salgado bem feito, todo mundo indica. Sabe? Aí no próximo aniversário, todo mundo vai pedir para aquela pessoa. Você vai no aniversário, você comeu, você viu que é gostoso, nossa, quem fez? Me dá o telefone. Agora, se não é legal, não adianta, não vai pedir. Então, acho que muito vai disso, né? Você gostar do que você faz, a sua responsabilidade, você se empenhar nisso. Você se empenhar, seja qualquer coisa que você fizer. Pedreiro, quem já não sofreu com piso que o cara cortou errado, o cara estragou o piso, teve que pagar o dobro para retirar, entendeu? Então, isso acontece muito com essa base da pirâmide, né? Que somos nós, eletricista, encanador, pedreiro. Acontece muito isso. Acontece demais. Então, às vezes, o barato, ele sai caro. Não custa você perguntar para o seu profissional, você vai contratar um eletricista? Pergunta para ele onde ele aprendeu. Pergunta para ele se ele tem algum certificado, quanto tempo ele trabalha na profissão. Você não pode ter medo disso. E se o profissional ele se sentir ofendido, sabe? Porque está perguntando isso, ué, como assim? Né? Quando você vai trabalhar em empresa, você tem que mandar certificado em empresa, por que em residência não? Sim, ó, o Dionísio diz que faz isso lá na casa dele, alguma coisa perigosa, ó. Eu sempre faço isso, que perigo, algum perigo ele faz na casa dele. E o Gabriel disse, por isso que eu faço isso aqui em casa. Às vezes esquenta as tomadas. Por que as tomadas esquentam? Estão me perguntando aqui. Então, a tomada esquenta, uma das razões é essa. Você sobrecarregou a tomada. Você pega um plug de 20 amperes mais grosso e coloca em uma de 10. Aí ela não vai aguentar. E aí, nesse caso, a pessoa tem que chamar você para você fazer uma análise do que está acontecendo. Tem que chamar. Tem que chamar, ou chama um profissional para ver o que está acontecendo. Ou então, muitas vezes, você liga muitas tomadas em um disjuntor só, aquele fio não aguenta e esquenta, que foi o que aconteceu no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, que matou os 10 meninos lá. Que depois, na manutenção, foi falado que o disjuntor desligou várias vezes. Um disjuntor, quando desliga, ele quer dizer que está tendo um sobreaquecimento. Ele está tendo um sobreaquecimento. Tipo assim, estou com febre, né? Presta atenção aqui que alguma coisa não está bem. Ele está avisando, é o primeiro sinal.
É o primeiro sinal. Então, a elétrica tem que tomar muito cuidado. Era muito comum antes, aquelas tábuas de passar roupa, ter uma tomadinha redondinha na tábua. Você punha ali o ferro e a tomada, com o tempo, ela começava a derreter, né? Hoje, os ferros de passar roupa, ele já tem o plug mais grossinho para usar justamente a tomada de 20 amperes, que é essa mais larga, né? Com o buraquinho maior. Sim. Então, tem que prestar muita atenção. Antigamente, eu lembro aqueles fusíveis no relógio de luz, que às vezes era um fusível que queimava. Não sei se usa mais ele, usa ainda? Usa! Hoje mesmo eu tive uma cliente de Santo André que entrou em contato porque, olha só, o locatário anterior pediu para desligar, né, a energia, porque a conta estava no nome, e o próximo locatário, então, tinha que pedir o religue. Quando a Enel foi lá, ela não fez a ligação, disse que tem que mudar a caixa de entrada para agora um sistema novo, para poder colocar aterramento, né, o quadro certo, tirar aquele disjuntor de lá, aquela chave, né, que tem aqueles fusíveis rolha, que você apertava e aí a chapinha caía, você punha um papel alumínio, ligava, eu sou dessa época. Era bem isso mesmo, um perigo. Se a gente soubesse, a gente não faria isso, mas é bem assim mesmo. É bem assim mesmo, mas tem muita coisa aí para segurança. Um disjuntor desligando, presta atenção. Alguma coisa está errada. Esse cabo aqueceu a ponto do disjuntor desligar. E um disjuntor, ele não desliga assim na hora, só se for um curto. Por aquecimento, ele vai demorar um tempo até desligar. Esse fio vai estressando aquela capa que ela tem, sabe? Vai esquentando, vai deteriorando aquela capa e cada vez mais esse tempo vai diminuir, até que você vai tentar ligar esse disjuntor e ele não para mais. Às vezes tem que substituir toda a instalação, toda a instalação. E se pega fogo no conduíte, conduíte é plástico, o fio não sai mais. Aí complica mais ainda. Ó, o Gabriel disse que coloca 2 adaptadores na tomada. Meu Deus, Gabriel. E tem uma coisa aqui, ela, o chuveiro, quando liga o chuveiro, o disjuntor desarma. Aí alguém que está fora do banheiro liga e volta para o chuveiro normal. Não, gente, não, jamais. Preste atenção no seu chuveiro, verifique. No chuveiro mesmo, tem gravado lá qual o disjuntor que você tem que utilizar, qual é a grossura do cabo que você tem que utilizar. A gente só utiliza filtro de linha, extensão, em coisas como notebook, computador, uma TV e um modem, coisas assim. Agora, micro-ondas, jamais. Panela elétrica, jamais. Fritadeira, jamais. Não pode utilizar, tá? Não pode mesmo. Dificilmente, às vezes você encontra uns adaptadores que tem aquele selo do Inmetro, mas a maioria é clandestina. A maioria é clandestina. Entendeu? Então, não pode usar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é muito perigoso. Foi isso que ele disse que usa esse adaptador na tomada, aquele de 3 lados. Oh, meu Deus! Tá pedindo para pagar para eu ir aí. Janice, uma outra coisa como empreendedor, a pessoa te chama para ir fazer um orçamento e ela não quer pagar o deslocamento. Sabe? Entendeu? Sim. É muito importante isso também, porque eu estou deixando de atender um cliente para ir até você. Às vezes, que nem em São Paulo, a gente atende clientes que o estacionamento é R$30. Eu vou ter que pagar. Entendeu? Então, o cara que vai contratar, que ele quer um bom serviço, ele tem que custear esse deslocamento do profissional. Porque além do tempo, além desse estacionamento, se a pessoa for de carro, tem o tempo que ela gasta combustível. E se for de condução também, entendeu? Então, o profissional, ele está se dedicando a você. Então, se a pessoa cobrar R$100, R$150, ela vai demorar 1 hora para chegar até você, vai ficar 1h30, 2 horas na sua casa. Você tem que pagar esse tempo. Porque ela está fazendo uma análise, ela não está conversando fiado. Ela está fazendo medições, ela está olhando o quadro, ela está verificando tudo.
Então, vai até que ponto eu não encaro isso como gasto, e sim como investimento. Investimento, tá? É verdade. É verdade. É uma forma de valorizar o profissional. Nós conversamos aqui em uma outra live com uma advogada, um advogado também, e eles falaram sobre isso. Muitas vezes a pessoa quer consultar o advogado, uma pessoa que se estudou, se formou, e ela quer que aquela consulta seja gratuita. Só que naquele momento ela está deixando de atender uma outra pessoa, ela está usando os conhecimentos que ela aprendeu para trabalhar com isso. Da mesma forma, você vai se deslocar da onde você mora até aqui em Ferraz de Vasconcelos para fazer uma análise na minha casa. É um tempo que você estaria atendendo um outro cliente que ia pagar. Então, esse horário tem que ser pago. É Né? justo? Então, é justo. Né? O Gabriel falou que ó, quase explodiu lá, ó, esses dias lá a casa dele, ó. É complicado. Eita. Entrem, pessoal, Foi entrem no site da Abracopel. Secador de cabelo é muito Abra... perigoso também. É Abracopel. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Tá. Aí vocês vão ver lá. Ô, Ruth, olha a pergunta que estão fazendo aqui, ó. Nesse frio, tem uma moça aqui muito bonita que ela diz que dorme com o secador ligado debaixo do cobertor. Que tem perigo nisso? Esses dias nós perdemos aí um diretor de cinema que morreu porque o cobertor caiu ali do lado da cama num aquecedor. Não foi isso? Foi. Então, para isso, para você aquecer ali embaixo, tem umas bolsinhas de gel que você aquece. O seu aquecedor, ele solta ar de um lado, mas do outro lado ele chupa, né? Ele chupa. É. E se um algodão, alguma coisa, uma lã da coberta enrola ali, ele pode pegar fogo embaixo da sua coberta. Não faça isso. Você pode dormir com aquilo ligado e você se enrolar naquele cabo, soltar e você morrer eletrocutada também. Não faça. Não faça. Eu estava falando para meu marido esses dias, falei, nossa, tem gente que tem aquela coberta térmica, né? Que liga na tomada, eu falei, não tenho coragem, não. Eu não tenho coragem. Eu tenho em casa é chuveiro elétrico. E eu tomo banho, eu não deixo o conector dentro do buraquinho lá de fazer a emenda. Eu deixo fora, porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Entendeu? Porque a água é extremamente condutor de energia. Extremamente condutor. Quando você vê numa tempestade, num acidente, um cabo elétrico pulando no chão, não passe por ali, não passe. Alguém tomando choque, nunca coloque a mão. Pegue uma madeira e empurra a pessoa, mas nunca coloque a mão. Nunca coloque. Jardim, quem tem jardim, que a emenda não é dentro de eletroduto, emenda feita na terra, chove, eletricuta todo o local. Onde tiver água, é muito perigoso, gente. Não faça isso. Não faça isso. É verdade. A Anice está falando sobre o celular. Ela não deixa nem o celular ligado no quarto. Isso é no interruptor. E tem muitas pessoas que dormem com o celular conectado na tomada e do lado do travesseiro. Isso também é muito perigoso, né, Embaixo do Ruth? travesseiro também, né? Você falar ao celular também, conversando, o celular vai esquentando, jogando, usando a internet, sabe? Põe o celular para carregar e vai tomar banho, vai fazer a janta, ficar longe, né? Desliga um pouco disso, porque é um vício. Às vezes você não tem tempo, você penteia o cabelo correndo, mas o celular você fica horas ali. Sim. Então é muito perigoso. O Gabriel está falando de aquecedor. Não precisa desligar o aquecedor, Gabriel. Só precisa deixar ele num lugar mais seguro dentro do quarto, sem panos cobrindo a saída de ar, certo, Na Ruth? realidade é assim, cada aquecedor, ele tem uma característica. Os mais novos, eles têm um termostato que ele diminui, aumenta, tem uns que são de parede. Olha o modelo do seu aquecedor, verifica quanto tempo ele pode ficar na tomada. Geralmente, o que que você faz? Você fecha a porta do quarto, liga o aquecedor e deixa ele lá. Quando você entra, você desliga o aquecedor, porque o ambiente já está quente. Não tem necessidade de deixar a noite toda ligado. Uma que você vai gastar energia e outra que é perigo de vida, né? Perigo de morrer aí, perder a vida. Ó, o Gabriel falando É que é um verdade. vício, que não consegue parar de mexer carregando. Gabriel, você não fica sem oxigênio.
O celular você fica, você não fica sem É verdade. comida, né? Sem dinheirinho. Não, deixa o celular de lado. O Dionísio está dizendo já, ele já é mais esperto, que tem medo, mas é perigoso mesmo, pessoal. Você tem que tomar cuidado. E a Ruth, ela tá aí, tanto para falar do trabalho dela, também dá dicas para vocês. Dicas de segurança, sobrecarga. Ô, Ruth, o pessoal está reclamando muito sobre o aumento da energia elétrica. O que pode ser feito para economizar essa energia? Um tempo atrás, as pessoas usavam 3% do valor do salário mínimo para pagar a energia elétrica. Hoje está mais de 10% do valor do salário mínimo a conta de energia. Por que está tão caro? O que pode ser feito para economizar essa É conta? assim, o que que acontece? São vários fatores, né? O fator aí de um aumento descontrolado e o salário não acompanha, essa é uma realidade, né? Você sempre vê aumentando 10%, 15%, o salário aumenta 3%. Outra coisa é que hoje a gente tem muito aparelho em stand-by. Ninguém vai ficar desligando na tomada. Eu já tentei fazer isso aqui em casa. Ah, vou desligar a televisão da tomada, vou desligar não sei o quê. 3 dias, 4 dias. Depois você sabe, você sai e começa a ficar ligado de novo. Né? Não, não tem como. Que nem em casa, a gente mora, só meu marido e eu, num apartamento que é pequeno, e eu pago R$ 113 de energia. Eu não tenho micro-ondas, né? Uau! Não tenho micro-ondas, porque a gente optou por não ter, né? Então, quer dizer, é muito, é muito. Então, o que que pode ser feito aí? Uma instalação muito antiga, ela gasta muita energia, tá? Os cabos novos, bem dimensionados, porque quanto mais esse cabo aquece, há uma fuga de energia ao redor e esse aquecimento é gasto. Ele é lido nesses novos relógios, tá? Então, chuveiros mais potentes, antigamente chuveiro é 5.500, hoje o mínimo que você encontra é 6.800, 6.400, né? Você não consegue mais um chuveiro menos potente. E a gente quer ter um conforto também, né? A gente quer uma panela elétrica para fazer o arroz, a gente quer uma torneirinha elétrica, fica com a luz acesa o tempo todo, entendeu? TV ligada o tempo todo, TV quanto maior, mais gasto tem. Aí você tem uma impressora em casa, aí você fica com o celular carregando o tempo todo. Aí a gente fala assim: ah, mas celular não gasta. Um dia não gasta, mas você usa 30 dias no mês, né? Então é isso. Verdade. Então a gente, e você coloca o computador e coloca uma caixa de som. Os relógios antigos, eles pegavam menos. Hoje não, esses relógios que são novos agora digitais, eles pegam uma coisa que chama energia reativa. E hoje tudo é eletrônica. Tudo tem placa eletrônica. Né? Que nem a lâmpada. A lâmpada de LED a gente fala que é uma luz fria. Se você pegar em cima dela na parte branca, ela é quente. É Ela é verdade. quente, né? Então ela não é uma luz fria. Então eu não tenho muito como dar assim uma dica para essa coisa de gastar. Aí você compra uma geladeira maior, ela vai gastar mais. Ela vai gastar mais. Tá, forno elétrico, tudo é micro-ondas, então acaba gastando mais, não adianta. Eu vou sair de um cômodo e vou desligar a luz. Imagina, eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, toda hora você vai apagar a luz? Você não vai. Você deixa, né, a do banheiro apagada, da cozinha quando você não tá, mas a sala e o quarto geralmente está ligado. Não tem como. É muito Verdade. complicado, que nem no calor, o ventilador é ligado o tempo todo. E o pessoal agora com esse vício dessas lâmpadas de LED também gasta bastante, né? A lâmpada de LED ela é mais econômica, mas ela gasta. Ela é mais econômica, mas ela gasta sim. Ela gasta menos que as outras, mas se você coloca em quantidade, ela vai gastar. Não tem como, tudo gasta. E eu creio que assim, ainda vem carro elétrico por aí, né? A gente já está tendo aí a semana passada, teve um apagão, ninguém explica direito. Na realidade, aqui embaixo, a gente nunca sabe o que acontece. A gente nunca sabe a verdade Sim. das coisas, né? A gente paga. A gente paga.
A gente paga. Ô, Ruth, mas você acha que uma família de 4 pessoas que está com a fiação antiga e está pagando em torno de 300, R$ 280 por mês de energia. Se ela trocar essa fiação, levando em consideração que também o fio está caro, você acha que a longo prazo, em 3, 4 meses, eles conseguem reduzir esse valor dessa conta? Consegue, trocando a fiação? sim. Na segunda conta, na primeira não, porque pega metade do mês, mas você consegue uma economia de até 30%. De até 30% você consegue sim. Sim, a longo prazo compensa. E, Ruth, deixa o seu contato, o nome da sua empresa para o pessoal seguir seu Instagram, onde fica o lugar físico, como que a pessoa pode te contatar, tem que combinar com você os horários de visita, conta como funciona. É assim, geralmente a gente consegue atender sempre agendado, pela demanda e também para dar um atendimento personalizado. Você entra em contato com a gente vai marcar um horário, você me explica, eu consigo, às vezes a gente já até consegue fazer o orçamento via WhatsApp. A gente até consegue fazer, dependendo do problema, né? Dependendo do problema. Agora, dependendo o problema, não, a gente tem que ir pessoalmente. Uma coisa, você falou de uma residência. Se a sua residência ela tem mais de 25 anos, os cabos não vão caber para passar dentro do conduíte. Principalmente porque são os conduítes de ferro, que é bem fininho. Não cabe, tá? Não cabe, não tem como. Ou você opta por uma infraestrutura que a gente fala, aquelas de cano, sabe? Que fica igual de escritório. Não sei se vocês aí já viram. Isso. E ali tem na cor branca, vermelho, cinza escuro e preto, tá? Certo. Ou galvanizado, que é aquele de alumínio. E tem umas quadradas também, assim, de uns 5, 6 centímetros, bem quadradona, umas canaletas que são bem legais. Aí opta por isso, ou você vai quebrar a sua parede. Aí você fala, eu não quero nada aparecendo. Perfeito. Aí você contrata um cara para quebrar a sua parede, aí a sua parede desmorona. Entendeu? Ainda tem mais essa. Sim. Nem sempre dá para ser embutido. E o pessoal... Outra coisa, Janice, lembrei muito. Não coloque quadro para esconder o seu quadro de disjuntor, espelho na frente do quadro, da porta. Não coloque. Não coloque. Não pode ficar obstruído, tá? Não pode. Porque o que acontece? Numa hora de emergência, você precisa ter livre acesso. Como é que você vai ter livre acesso? Entendeu? Então, deixa ali, livre acesso, amostra mesmo, tá? Então, não sai barato esse investimento, não sai barato, porém, encare como um investimento em segurança. Quando você faz uma instalação bem feita, não vai acontecer da sua máquina, quando estiver batendo, a sua luz ficar assim, sabe? Apaga, acende. Liga o micro-ondas, a luz fica fraca, desliga o micro-ondas, a luz acende, ou qualquer outra coisa. É por isso que acontece. Um beijo. O Lucas passou por aqui. Um abraço. Tá bom. Tudo de bom. A gente está falando sobre eletricidade aqui com a eu vou deixar para vocês aí o meu como é que chama a minha isso, né? Vou deixar o WhatsApp e vou deixar também para vocês o meu site. Ali você vai encontrar, esse é meu WhatsApp, tá bom? Tá. Meu Instagram já tá aí, se vocês quiserem seguir, pode seguir. Ruth, que o da casa dele tem que apanhar para conseguir abrir a caixa de luz. Vendo aí? Então, em caso de emergência, tá todo mundo queimado, torrado. Tem que resolver isso, tem que deixar. Você viu que eu tô te falando? Em qualquer momento. Exatamente, tem, gente, tem. Esse aqui é o site. Ruth, antigamente, quando vocês
escreve o site, os antigos falavam muito que enquanto está chovendo, por conta de raio, tinha que desligar os aparelhos elétricos com risco de queimar. Isso continua nos nossos dias atuais, com esses aparelhos? Ele continua, mas não é por causa da instalação elétrica, é por causa de instalação elétrica mal feita e por falta de aterramento. Se você for olhar nas casas acima de 20, 25 anos, aquele terceiro pininho da tomada, ele não tem fio, ele não é aterrado. E ainda me tem gente que tira o terceiro pino do plug, né? Tira o terceiro fio. Para caber na tomada de 2. É exatamente isso. E o que acontece? Hoje você pede o padrão de entrada novo, porque na porta, lá embaixo, lá onde tem o relógio, tem que ter uma barra de no mínimo 2,40 metros. Entendeu? E é caro, porque quando eu fiz a instalação elétrica, tive que comprar. Ô, bichinha, é cara essa barra. Ela é cara, mas ela é mais barata do que você perder um eletrodoméstico. Entendeu? E não adianta você pôr essa barra e você não levar esse terra para a sua tomada e para a sua instalação. Tem que levar. Eu acho que foi comigo. Não foi levado, foi colocada a barra, mas eu suspeito muito que foi levado esse fio terra para todas. Então, ó, eu vou colocar aqui o nome DR para vocês pesquisarem, que é aquele dispositivo contra-choque. E aí, contra descargas elétricas, tem esse aqui, ó, que é o DPS, que também é obrigatório na norma. É um dispositivo contra surtos, que protege contra surtos. Você coloca esse dispositivo, quando cai um raio, ele pega esse raio e ele queima, você tem que trocar esse dispositivo. Ele é como se fosse um disjuntor, mas ele protege os seus equipamentos contra raio. O disjuntor protege a sua instalação elétrica, para não pegar fogo. O DPS protege contra raios, contra surtos. E o DR protege contra choque. Quanto está custando um brinquedo desse, DR e DPS? O DR ele não é muito caro, não. Um DR ele custa em média, das residências hoje, a gente utiliza de 63 amperes, 50 amperes, ele está em média uns R$300, Sandro? O disjuntor? Então, o Sandro disse aqui para mim que está uns 200 e poucos reais para uma residência. Tá? Ele é como se fosse um disjuntor geral, mas ele tem que ser ligado junto com o disjuntor geral. Tá? E aí você utiliza o DPS, você utiliza um para cada fase. Aí o DPS é um pouquinho mais caro. É R$175 para cada fase para o neutro. Mas você fala assim, é caro. Mas não é uma coisa que você vai comprar todo mês ou todo ano. O DR mesmo, ele vai ficar ali o tempo que a sua instalação durar. O DPS só de um raio, só se acontecer de um raio. Portão, é muito interessante colocar DR no portão, porque muito raio pega em portão e queima a placa do motor. Então é muito importante. E aí, e piscina na bomba da piscina também é bom colocar? É bom colocar. É bom colocar, sim. É bom colocar. Piscina é algo que sempre tem que estar em manutenção. Sempre tem que estar. O DPS é importante porque ele não vai queimar o motor da piscina, tá? É muito importante colocar. Tá. É bem importante. Ralo na piscina também, gente. Muito importante colocar o ralo na piscina para que ninguém seja sugado ali, né, na hora da filtragem da água. É muito importante também. Tem várias coisas que, se a gente procurar na internet, você vai ver muitas formas de prevenir acidente. Muitas formas que são importantíssimas. Você vê muita casa bonita, muito prédio lindo em São Paulo. Quando você vai ver a instalação elétrica, você fala, meu Deus, isso não é verdade. O pessoal quer economizar e eles querem economizar assim, não no iPhone, quer economizar na energia, na fiação. E vai envolver a sua vida, né? O iPhone não tem nada a ver com a sua vida, sabe? Você não vai perder a vida se perder o iPhone. Se pegar fogo a sua fiação elétrica, você perde a sua vida. Agora você tocou num ponto interessantíssimo. Às vezes isso já aconteceu com a gente. O arquiteto faz um projeto lindíssimo, lindíssimo, principalmente de cozinha, né? Essas cozinhas com ilha que tem agora. Aí, o contratante, ele paga o que o arquiteto pede, mas ele não quer pagar para o eletricista ir lá e fazer aquilo funcionar.
Eita. Entendeu? Então tenham cuidado, valorizem o profissional que vai acender aquilo ali. O cara que vai pôr aquele piso de 1,20 m, de 1 m, não tem como o cara cobrar R$60 um metro do piso que custou R$1.800. Não dá, gente. Não dá. Não dá. Entendeu? Não tem como. E a delicadeza e o piso também, Exatamente. né? Olha, perguntaram aqui sobre um disjuntor dentro do banheiro ligado ao chuveiro. É assim, não tem necessidade. Não tem necessidade. E o que adianta você ter um disjuntor dentro do seu banheiro se o fio que está chegando nesse disjuntor é fino? Aí, ao invés de desligar o disjuntor do banheiro, vai continuar desligando o disjuntor lá do quadro. Entendeu? Não tem muita lógica. Sim. Se tem um disjuntor já fora do banheiro, não é necessário ter um disjuntor dentro do banheiro. É área úmida também. Ó, a Nice está dizendo assim, que comprou um chuveiro potente, porém a fiação do apartamento não é compatível com o chuveiro. No caso de apartamento, como funciona? Porque quando a pessoa compra o apartamento, já está toda a fiação feita. Como que a Nice pode fazer? Ela tem que acionar o condomínio ou ela pode trocar a fiação do apartamento dela? Lembra que eu falei agora há pouco do chuveiro potente? É exatamente isso. No encarte do chuveiro, gente, lembre-se, sempre está escrito o que você precisa para instalar aquele chuveiro. Se for um apartamento novo, se ela pegou ele na planta, ou for um apartamento novo de 20 anos, 15 anos atrás, no manual do proprietário vai estar escrito lá qual a potência máxima que você pode utilizar aquele chuveiro. Ponto. Às vezes você vê apartamento aí de 3 dormitórios que o chuveiro é no máximo 5.500 watts. Você não pode mudar. Você não pode mudar. Ou você elimina um e coloca em um chuveiro um mais potente e no outro chuveiro um menos potente. Entendeu? Tem alguns locais, que nem aqui, o meu apartamento é antigo. Para quem mora aqui em Ferraz, eu moro aqui na Gianete, nos predinhos. O cabo de entrada do meu apartamento Sim. É o cabo que se eu fosse ligar o chuveiro aí do apartamento da Nice, de 6.400. Entendeu? O meu cabo é de 6.000. De 6 milímetros, perdão. Então, não adianta eu querer colocar um chuveiro aqui. E não adianta, Anice, você trocar só a fiação do seu apartamento, porque o fio que alimenta o seu apartamento ainda é fino. Pode acontecer, muitas vezes, você está tomando banho e ligar um secador de cabelo, não desligar o seu disjuntor do apartamento, vai desligar o disjuntor lá do medidor, de baixo, que tem no térreo ou no subsolo, porque todo apartamento tem um disjuntor embaixo. Então, você tem que trazer a fiação de baixo para cima. Porém, primeiro tem que verificar qual a carga liberada para esse prédio. Tem que saber qual é a carga liberada para esse prédio. Não adianta, por exemplo, todos os moradores trocarem a fiação e o fio que vem da rua não comportar. Se não comportar, vai começar a desligar ou pode até pegar fogo nesse fio da rua. Vai começar a desligar o transformador da rua. Uma coisa vai puxando a outra, né? É uma reação em cadeia. Sim. Uma reação em cadeia. A energia é algo muito delicado, algo que se exige muito cuidado, profissionalismo. Então, não é algo para você pedir para um curioso mexer, qualquer pessoa. Tem que ser realmente alguém que seja profissional na área, que já tenha atuado há muito tempo, como a Ruth, o esposo dela, né? Por isso, o Ig está dizendo aqui, o Dionísio, né? Meu Deus, é muito complexo. É por isso que a gente busca conhecimento. Que nem a Nice pagou para o eletricista. Aí eu pergunto para ela, tem DR, DPS no seu quadro, Nice? Responde aí para nós. Quanto tempo faz que você mudou essa fiação? O eletricista colocou porque a partir de 2004 esses componentes são obrigatórios em qualquer instalação que você for fazer. Seja ainda residencial ou não. É obrigatório ter, tá? Tem algo que se chama aqui, ó, NBR 5410, que eu vou colocar aqui para vocês, que é o nome dessa norma que eu estou citando aqui muito. A última atualização dela foi de 2004, entendeu? Não, tudo bem, o prédio tem 24 anos, mas você falou para mim que mudaram a fiação no seu apartamento, Nice.
Colocaram DR e DPS no seu quadro? Se não colocaram, o eletricista não tinha conhecimento. A gente conhece eletricista que ele tira o DR porque ele não sabe tirar um defeito que tem na instalação elétrica. Nós fomos atender um apartamento, deixa eu ver, tem um prédio ali perto do Bombeiro de Suzano, um prédio chique ali, sabe? Eu não lembro o nome dele. Mas é um prédio que eu acho que tem 2 apartamentos por andar. É um prédio de classe média alta. A máquina do rapaz estava desligando o DR. O disjuntor não desligava. Era o DR. Nós passamos o dia todo lá fazendo uma análise e falamos para ele assim, chama o técnico da máquina, para ele verificar o que está acontecendo. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Estava com fuga na placa. Estava com fuga na placa. Então, Nice, o eletricista é muito competente, mas ele não te entregou nenhuma documentação do que ele fez? Ele tem que entregar. Ele tem que entregar. Ele tem que entregar. Ele tem que falar para você, ó, esse dispositivo aqui é um DR, esse dispositivo é um DPS. Isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo. Entendeu? O bom profissional, ele não tem medo de explicar para você e passar o conhecimento para você do que ele está fazendo. Tá? Ele tem que tirar todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas. Quanto tempo isso vai gastar? Quanto tempo isso vai gastar? Precisa. Precisa isso. Quando você chamar um outro profissional, você tem que saber explicar para o profissional. Olha, está desligando esse disjuntor que é disso. Ó, tá desligando isso aqui, ó, do choque, aqui tá desligando. Você tem que saber, né? É um item de segurança, é igual carro. É igual carro. Precisa mesmo. Mais alguma pergunta, Jane? E sim, ó, o Bruno está falando aqui que uma amiga perdeu a garantia da lava e seca da Samsung porque os técnicos viram que o AP não tinha aterramento no prédio. Então, provavelmente ela deu um problema e eles falaram que a culpa era disso. Porque às vezes tem uma descarga elétrica e aí não tem aterramento, acontece. E aí você perde sim. Você perde mesmo a garantia, eles não trocam, é dessa forma mesmo. É dessa forma mesmo. Tem prédio em São Paulo que a gente faz aterramento. A gente instrui como que chama? A gente instrui o morador que contratou a gente e ele entra em contato com o conselho e ele exige, porque é lei. Eu quero aterramento no meu apartamento. E o prédio tem que instalar. Ó, tá vendo, Anice? Ó, se ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo, cai a chave do disjuntor. Então, Nice, desculpa, mas o seu eletricista não era muito competente, né? Porque tem que ligar e não pode, você tem que usar com tranquilidade. Entendeu? Aí, ó, olha aí o Bruno falando aqui, ó, que informática a instalação está de acordo com o manual. Exatamente, porque é justamente esse terceiro pino que é de aterramento, que foi o que a gente falou. Tá? E provavelmente só tinha de enfeite. Ó, exatamente. Que nem carro elétrico. Carro elétrico, o pessoal agora simplesmente compra o carro, mas às vezes o padrão de entrada dele, o poste, a entrada, não comporta colocar o carregador do carro elétrico. Não comporta, pôr. Acontece. Acontece muito isso daí. Então tem que mudar. Tive uma cliente em Santo André que ela teve que mudar toda a instalação elétrica dela. O sonho dela era ter uma banheira, como é que chama a banheira? Jacuzzi na casa dela. Só a banheira era 8.000 watts, mais do que o chuveiro. Fora isso, ela tinha dois chuveiros. Aí, os profissionais da empresa que ela contratou foi uma empresa realmente séria e falou para ela, sua instalação está antiga, desta forma a gente não instala. Não instala. Então, nós tivemos que mudar todo o padrão de entrada dela, pedir um aumento de carga, entramos em contato com o fabricante da banheira, olha, o que vocês precisam, colocamos, fizemos tudo direitinho, para ela poder utilizar. Não faz sentido você ter 2 chuveiros e você não poder utilizar, uma torneira elétrica e um chuveiro e não poder utilizar, né? Cada um usa de uma vez, não, você tem que utilizar com tranquilidade, tá? Tem que utilizar com tranquilidade.
Ruth, as meninas estão perguntando se você tem alguma dica para proteger as crianças de contato com a eletricidade, contato com tomadas. O DR é uma dica dessa, tá? O DR, se você tem ele instalado na sua instalação, a sua instalação está correta, quando a criança colocar o dedo na tomada, ou um palito, ou um grampo, qualquer coisa, esse DR vai desligar. Ele é um dispositivo que protege contra o choque elétrico. E uma outra coisa para tampinha é aquela tomadinha, né? Que você coloca aquela tampinha de tomada, que você pode fechar a sua tomada ali. Tá? É o que? É o carregador de celular. Não deixe na tomada, porque se a criança pôr na boca, ela morre. Ela morre. Essa instalação do DR vocês também fazem. Quem quiser, para proteger as crianças, pode entrar em contato com você, que vocês fazem. Passam... Não necessariamente. É só assim. O DR em instalação antiga raramente consegue ser instalado, tá? Porque não tem o aterramento. Porque a instalação muitas vezes não está correta. Porque a caixinha ainda é daquelas caixinhas de ferro. Pode ter algum cabo desencapado tocando ali. Ele pega qualquer fuga. Qualquer fuga. Pode ser instalado? Pode, mas tem que ser feita uma análise antes. Senão não dá. Não vou enganar vocês. Não dá. Tá? Para você saber se uma instalação está bem feita, o DR tem que estar funcionando. Instalou um DR, ele tem um botãozinho, apertou, ele não desligou, a pessoa não instalou corretamente. Tá bom? Então, dá sim para ser feita uma análise, sim. Muito obrigada, Ruth, por vir aqui falar sobre empreendedorismo feminino, falar sobre o seu trabalho, dividir seu conhecimento conosco. Repete aí seu telefone, o nome da empresa, para o pessoal ficar gravado, a live vai ficar gravada também. E aí as pessoas que precisam de um profissional de qualidade, de excelência, vai procurar você e seu esposo. Que alguém perguntou aqui se você é casada, ela é casadíssima. Olha, é assim, costumo deixar o carregador de celular na tomada, nós moro só, tem problema? É assim, você está gastando. Eu não acredito muito que não continua ali ligado o carregador, né? É um vício, a gente coloca para carregar e vai dormir. Isso é comum. Não tem problema se você não estiver utilizando, não tem problema. O que os técnicos de celulares falam é assim, que não é para você utilizar enquanto ele está carregando. Mas eu creio que não tem problema. No ECAC, eu já dei um curso de conhecimentos gerais para mulheres, tá? A gente está vendo aí uma nova data que é muito legal. Geralmente quem faz isso é a Dulce, a Thelma. Então ali a gente fala sobre furadeira, esses perigos, né? Uma troca de chuveiro, uma troca de tomada, a importância de tomar cuidado, uma troca de fechadura. Que às vezes a mulher mora sozinha ou o marido não tem tempo. Porque, gente, pede para o marido trocar ali, arrumar a torneira que está pingando. Ele não vai trocar. Depois de 6 meses ele vai trocar, né? Pede para o marido colocar um quadro, colocar lá uma cortina. Ele não vai fazer. Mas muitas vezes não é porque ele não dá bola, é porque ele não utiliza. Porque se ele lavar a louça e ele começar a ver que a torneira está rodando ou que algo não está funcionando, ele vai arrumar. Ou ele vai pagar alguém para fazer, né? Mas quando você não utiliza, então você não vê necessidade. Você não vê necessidade. Ô Dionísio, não aprende não. Pode deixar que a gente troque chuveiro para você. Não aprende não, senão a gente vai ficar sem emprego. Pode deixar que a gente troca. Cada um na sua área. A Dulce. Beijo para Vanderlei. Beijo para todo mundo, pessoal. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada, viu? É isso. Deixa seu contato. O meu contato aí, vocês dão uma olhadinha aí. Eu já passei o WhatsApp, já passei aí, já me segue aí, coloca ali no meu endereço ali, segue também. Tem o nome da empresa, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, tá? Às vezes eu não vou responder na hora que eu tô ali trabalhando, mas a gente responde depois, tá bom? E assim, pode entrar em contato, que a gente está aí à disposição para fazer aí, para tirar dúvidas, para qualquer coisa aí, a gente está aí. A gente está aí para tirar dúvida e fazer essa vida da gente
mais segura na área de elétrica. Hoje tem muita informação, não tem porquê alguém correr risco desnecessário. Agora, valorize o profissional que vai te atender, peça informação, tire todas as suas dúvidas. Aquele cara que vai trabalhar de chinelo, sem uma luva, sem um óculos, sem segurança, sem uma postura, que vai com a calça caindo, que abaixo aparece o cofrinho. Não, gente, isso é ultrapassado. Aquele cara que chega na sua casa, vai fazer um serviço de pedreiro, estraga sua vassoura, sua pá, seus panos de chão. Não, não. Profissional hoje, borracharia, você vê que é limpinha, oficina mecânica limpinha, os tempos estão mudando. Procure um profissional qualificado. Peça sim o certificado, você tem direito, não fique constrangido. Para você mulher, para você homossexual, tem muita mulher empreendedora na área da construção civil. Muita mulher que te respeita, muita mulher que é pintora, que é pedreira, que é eletricista, que é engenheira, sabe? Tem. Então, procure pessoas que te tratem com respeito. Você, como cliente, você está pagando, você tem que exigir o melhor atendimento. Você tem que exigir, você tem que tirar suas dúvidas. E se o profissional não souber responder e ele te tratar mal, não é um bom profissional. O máximo que ele pode fazer é falar para você, olha, isso eu não sei, mas eu vou procurar saber e eu vou te trazer a resposta. Porque nem todo mundo, né? A gente não sabe tudo, tá bom? Mas o que vocês precisarem, Jane, se surgir alguma dúvida, ouvir alguma coisa, pode entrar em contato, que eu estou à disposição de vocês. Ó, a Rosimeire Bosca, que entrou agora no final, ela trabalhou comigo quando eu estava fazendo meu primeiro curso de eletricista, na empresa que eu trabalhava em São Paulo. E todo mundo falava, ah lá, o Pereirão, Monteirão, ah lá. Aí eu fiz elétrica, comandos elétricos NR10 e 4 ou 5 meses depois, no semestre seguinte, eu comecei a fazer de pedreiro revestidor. E eu ia trabalhar toda respingada de chapisco, nem estava aí. Aí que o pessoal falava mesmo. Aí eu falava, então, né, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje vocês vão rir de mim. Vocês estão rindo. Mas amanhã, né? Aí vai ser a minha vez. Hoje, graças a Deus, eu conquistei meu espaço. Eu trabalho para mim. Eu não preciso mais. Se você precisa, se você se sente humilhado no setor que você está na empresa, a única coisa que pode te tirar dessa condição de humilhação, um casamento que te humilha, sabe? Um familiar, um supervisor, é conhecimento, é estudo. Não tem como você mudar uma realidade, uma condição sua no momento, se você não buscar. Pode demorar 3 meses de curso, 4 meses, 5 meses, quanto tempo for. Mas a única coisa que vai tirar você desse momento que você está vivendo é buscar conhecimento. E procure ser o melhor naquilo que você fizer. Procure fazer o melhor, com amor, com carinho e sem medo. Vai para frente. É o que eu tenho para dizer. Você vai conseguir. É isso mesmo, o conhecimento liberta, porque às vezes a pessoa está presa dentro daquela situação, presa naquele círculo vicioso, ela não consegue sair daquele círculo. Quando ela vai buscar conhecimento, ela está abrindo uma brecha. E ela sai, ela expande, ela consegue transformar não só a si, mas os outros também. Porque o empreendedor, ele gera emprego, gera renda. Isso mesmo. Isso mesmo. Ele gera emprego, ele gera renda e ele gera autoestima. Sabe? E ele gera fortalecimento. E ele gera uma pessoa dona de si. Entendeu? Só tem medo de perder o emprego uma pessoa que não tem conhecimento. Quem tem conhecimento não tem medo, tá? Então se prepare, porque o mesmo tempo que você gasta parado é o tempo que você gasta estudando. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo. Vai ter noites de sono que você vai dormir menos? Vai ter sim. Mas você invista em você. Invista em você. Então faça isso que você não vai se arrepender. Eu sou fã da ETEC.
fã. No início do ano, eu já fiz 3 cursos. No início do ano, eu passei de novo, passei em moda. Ó, ia fazer moda. Mas aí eu estava muito cansada, porque eu terminei o ano passado designer gráfico. Mas aí eu me inscrevi em construção civil, estava trabalhando, não deu tempo de chegar. No semestre agora que vem, já vou fazer. Vai ser agora, nós estamos em agosto, acho que setembro, outubro já abre a vaga. Fiquem de olho, é gratuito, o governo ainda te dá passe livre. E agora ainda tem janta na ETEC, gente. Tem janta. Ó, para, né? Só não faz quem não quer. Vai buscar o conhecimento. Sim, é verdade. E aqui na Zona Leste, nós ainda temos a Universidade Federal em Suzano e Aqui em em Itaquá. Ferraz Então, também a gente tem. tem que aproveitar. Ferraz tem FATEC também. Aqui em Ferraz tem a Não, tem FATEC. tem a Univesp, tem FATEC também. Então, é muito importante ensino gratuito. A maioria das faculdades que eu fiz foi gratuita, fiz ETEC também, ETEC é excelente. Então, por mais que você fale, é difícil, é caro, tenta fazer gratuito, tenta fazer Enem, tenta conseguir até um FIES, no máximo, assim, se você não conseguir nenhum outro tipo de bolsa, mas tem. Ferraz tem a Univesp, FATEC e ETEC. Em Suzano tem a Universidade Federal e Itaquá também. São diversos cursos. Em Itaquá tem cursos voltados para tecnologia. Ô, Ruth, agora no ECAC tem curso de programação gratuito. Para a pessoa terminar o curso com 6 meses, já sair programando e trabalhando. Olha que espetáculo. Então, tem muitas Tem, o oportunidades. Senai também, gente, esses cursos de pedreiro, pintor, eletricista, o primeiro curso básico, tem de graça também. Se inscreve na bolsa, nas bolsas lá que tem. Sim. É só procurar, gente. É só procurar. Ruth, para os jovens, porque os jovens, quando terminam o ensino médio, eles terminam sem profissão. Então, se os pais podem incentivar, aqui no Itaim também tem curso de pintura, panificação, pedreiro, azulejista. Coloca seu filho num curso desse. A partir dos 15 anos, quando ele tiver 17, ele já tem uma profissão. Não é que você quer que ele fique pro resto da vida naquela profissão. Você só está dando meios para ele sustentar. Isso. E assim, gente. Muito obrigada. Não, só mais uma coisa. Eu tinha um salão de beleza e eu mudei de profissão, comecei a fazer meus cursos aos 43 anos. Então não tem idade. Hoje eu tenho 53. Então você tem que fazer, independente da idade. No meio do monte de jovenzinho na ETEC, eu estava lá, e só curso masculino. Então, na maioria, era só eu de mulher. Mas não tenha medo. Acredite em você e vá para cima, vá para frente. É isso mesmo. Acredite em você e vá buscar a informação e não guarda só para você, não. Traz, divide com as outras pessoas. Quanto mais você divide, mais você absorve aquele conhecimento. Porque a gente aprende estudando e aprende muito mais ensinando. É isso mesmo. Um super beijo, Ruth. Obrigada por vir aqui contar um pouquinho da sua história empreendedora e incentivar nossas meninas. Um beijo, pessoal. Beijo, gente. Obrigada.